Olá, bom dia. Resumo da lição bíblica de escola dominical, lição de número 2 desse último trimestre, que é de outubro a dezembro. Tá bem? Lição do dia 13 de outubro. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás o quê? Outros deuses. Portanto, a palavra não aqui nós entendemos como proibição. Mas tá, proibição de quem? Do homem ou de Deus? De quem é essa proibição? Do próprio Deus. Porque esse mandamento é do próprio Deus. Moisés escreveu, mas foi Deus quem mandou Moisés escrever. Tá? Moisés escreveu, mas Deus mandou Moisés escrever. Não terás outros deuses diante de mim. A Bíblia diz bem clara, a Bíblia é bem exata e bem clara, quando Deus diz o seguinte, tá? Deus falou com Moisés sobre isso. E o próprio Deus, tá? Você vai encontrar essa referência lá no livro de Isaías, onde Deus diz assim, ó, eu, o Senhor, não divido a minha glória com ninguém. E você também vai encontrar na Bíblia Sagrada, tá? Uma passagem lá atrás, você vai ver lá, que colocaram a Arca da Aliança dentro do templo do deus Dagon. Tá? Colocaram a Arca da Aliança de frente para a imagem do deus Dagon. Todo mundo conhece essa passagem e sabe o que essa passagem, qual o final dessa passagem. Muitos esperavam que o deus Dagon destruísse a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, aonde ela chegava, o povo vencia as guerras, as batalhas. E tinha 3 coisas dentro da arca: o maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. Todas as guerras aonde a arca estava, o povo vencia. Na casa de Obed-edom, a arca chegou. A família dele foi abençoada por 3 meses. Lembra desse episódio? Por 3 meses. E na casa do deus Dagon, no templo lá, o povo colocou a arca de frente para o deus Dagon, achando que o deus Dagon ia esmagar a arca. E foram todo mundo para suas casas e ficaram torcendo para que o deus Dagon esmagasse aquela arca. Só que quando amanheceu o dia, eles foram lá ver. Pelo contrário, a arca estava intacta e o deus Dagon caído no chão e cortado a sua cabeça. Ei, Deus não divide a sua presença, a sua glória com uma outra pessoa estranha. A proibição, aqui tem uma proibição. O não aqui é uma proibição. Não terás. Mas infelizmente a teimosia do povo levou o povo a fazer o contrário. Andar na contramão de Deus. Então tá aqui, ó, não terás outros deuses diante de mim. A parte A do tema. A parte B do tema é adoração e louvor deve se prestar a quem? Ao único Deus e a Jesus. A sua adoração é dirigida para quem? É o resumo da Escola Bíblica Dominical. Tá, os 3 objetivos da lição é ensinar a importância do primeiro mandamento. Então, na parte 1, nós vamos ver a importância do primeiro mandamento. O texto solo diz, amarás, pois, a quem? Ao Senhor, teu Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, amor inteiro,
amor completo, amor não dividido e amor único. Eu dividi nesse segmento, tá? A pergunta é, você ama mais a Deus ou você ama mais o ser humano? Ou você ama mais a natureza? Ou você ama mais um objeto? Quando se fala de deuses, é tudo aquilo que nós reverenciamos mais do que Deus. Entenda bem isso, tá? Quando fala deuses, é tudo aquilo que nós reverenciamos e prestamos adoração mais do que Deus. Que fique bem claro essa lição. Tá? Observe que a palavra deuses está no plural. Então, tudo aquilo que você venera mais do que Deus, você está colocando um outro Deus além de Deus. E só existe um Deus. Ele é o Deus único. E é Pai de todos, é Senhor de todos, está acima de todos. Tá? Então eu resumo aí. Na parte 1, vai falar de conhecer o primeiro mandamento. No motivo de oração, está pedindo que é para a gente orar para que Deus tenha primazia no nosso coração. A pergunta é, Deus está em primeiro lugar na sua vida ou Deus está em último lugar na sua vida? Em que momento da sua vida Deus está? Em primeiro lugar ou em último lugar? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, ó, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Hoje é o contrário. Muitos colocam Deus como terceiro lugar, quarto lugar, décimo lugar, último lugar, ou então não colocam em lugar nenhum. Eles têm as coisas materiais como seu Deus, eles têm as suas prioridades como seu Deus, eles têm a família como seu Deus e ele tem o dinheiro como seu Deus. E a Bíblia ela é bem exata e bem clara quando ela diz assim, olha, está escrito, tá? Está escrito. Esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu íntimo, o seu coração está longe de mim. Quem diz isso? A palavra do Senhor. Então, conhecendo o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento se estende muito além de idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita. O objetivo desse mandamento é trazer Israel para a verdadeira adoração. Mas é só Israel? Se nós formos olhar num contexto geral, se aplica também ao nosso povo, à nossa nação. O povo precisa prestar a Deus a verdadeira adoração. Hoje, infelizmente hoje, muitos estão prestando uma adoração a uma outra pessoa que não seja Deus. Adoro o cavalo, adoro o carro, adoro o relógio, adoro o celular, adoro um livro, adoro uma caneta. Presta adoração. O objetivo desse mandamento ser criado é exatamente para conduzir o povo, trilhar um povo por um caminho. E se observa que existem vários não. Não cobiçarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses. Você viu quantas proibições? Mas infelizmente vivemos num presente século e num mundo que as proibições de Deus virou permissão do homem, andando sempre na contramão de Deus. Deus diz uma coisa, a pessoa vai fazer outra. Deus falou alguma coisa, a pessoa falou outra. Hoje, infelizmente, a nação está assim, o povo está assim, muita gente está assim. Então tá aqui. É trazer o povo para a verdadeira relação com Deus. Qual o objetivo? Com qual objetivo? Está aqui, os próprios objetivos. Qual o objetivo? Ter uma relação de amor, de temor e de sinceridade com Deus. Foi isso o motivo. No tópico 1.1, o alicerce dos mandamentos. Então, esses mandamentos eles são alicerce. O que é alicerce? Firmeza.
Alicerce é tudo aquilo que é firme, é firmeza. Isso é um alicerce. É firmeza. Isso é alicerce. Firmeza. Então, quando fala de alicerce, está falando aqui firmeza. Então, os 10 mandamentos veio exatamente para fazer isso. Manter a firme comunhão com Deus, o firme amor, o firme temor com Deus. Então está aqui, ó. É estabelecer uma manutenção de relação da aliança entre eles. Infelizmente, o povo eles tinham que ser unânimes em sua devoção. O que levou o povo exatamente ao cativeiro? Eles mesmos. Aí Deus permitiu. E o povo andou em desobediência, mantendo uma adoração meia boca com Deus. E se tem uma coisa que Deus não gosta é de adoração meia boca. Ou você adora Ele ou então não adora Ele. Deus não aceita adoração meia boca. Ou você adora Deus ou você não adora Deus. É mais fácil você não adorar então, do que você adorar Deus e ficar dividido. Dividido entre Deus e o outro. Entre Deus e o outro. E a Bíblia diz bem clara. Não podemos servir a dois senhores. A Deus e as riquezas. A Deus e os prazeres do mundo. Coloque Deus como prioridade, como objetivo em primeiro lugar na sua vida. O salmista diz assim no Salmo 16, se não me engano, diz assim, ó, tenho posto o Senhor continuamente aonde? Diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. É colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Tá? Então estou resumindo aqui o tópico 1.1. O tópico 1.2, o que diz lá? Ó, absoluta fidelidade. O primeiro mandamento nos lembra que tudo na Torá ou na lei surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que ele tem por nós. Deus mostrou esse amor ao libertar Israel da casa de servidão no Egito. Poxa, Deus, nesse tópico aqui, Deus deixou o povo ser escravo durante 430 anos. Deus permitiu, mas Deus não abandonou eles. Essa que é a diferença. Deus permitiu que o povo fosse escravo por 430 anos no Egito, por desobediência deles mesmo, mas Deus não os abandonou. Não. Deus continuou, mesmo eles, Deus permitindo que eles fossem, sendo escravos, sendo escravizados pelo povo, Deus demonstrou amor. Deus demonstrou proteção. Deus demonstrou um amor sincero, uma proteção verdadeira a eles, mesmo na escravidão. E você acha que quando terminou a escravidão, que o povo foi permitido a retornar de volta à sua terra natal, você acha que o povo agradeceu a Deus? Não. O povo voltou para as mesmas práticas novamente. Voltou para as mesmas estacas zero novamente. Mesmo assim, Deus demonstrou a sua grande força, o seu grande amor para com eles, não os abandonando em momento algum, não os deixando em momento algum. Não, Deus não fez isso. Tá? Absoluta fidelidade. Mas essa absoluta fidelidade Deus requer de quem? Minha e sua. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo, então ele é fiel. Mesmo o homem sendo infiel, Deus é fiel. Então Deus quer também uma absoluta fidelidade nossa também, não só do povo de Israel, não, nossa também. Agora, o tópico 1.3, resumo, um Deus singular. Vivemos em uma sociedade muito religiosa, mas que sabe muito pouco sobre Deus, concordo mesmo. Hoje, o que mais tem no mundo são religiões. E se você for ver, a cada dia vai surgindo uma nova. Normal. Mas as pessoas sabem muito pouco sobre Deus. Para que essas religiões saibam mais sobre Deus, eu tenho que falar, você tem que falar. É você que tem que ser o
transmissor de falar sobre Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele falou, eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê a mim. E quem vê a mim, vê o Pai. A Bíblia diz que o próprio Jesus é quem revelou o Pai ao mundo. Exato. Então, um Deus singular. Basta ler alguns relatos de ocorrências policiais para perceber a quantidade de pessoas que ainda vivem em total e aberta desobediência à vontade de Deus. Isso aqui a gente vê todo dia, pessoas numa total desobediência a Deus, não conhecem Deus. Mas eu sou responsável por falar de Deus para eles e passar sobre Deus a eles, eu e você. Provérbios 4:10, tem uma referência lá. João 6:63, tem uma referência lá. Tá? Na parte 2, resumo da parte 2, também é o segundo objetivo, expor que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso aqui praticamente eu falei lá no tópico 1, mas vamos reforçar aqui novamente. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não. Nós ficamos divididos entre Deus, o mundo e as coisas materiais, mas Deus não. João, o evangelista, ele vai afirmar isso aqui na sua primeira epístola. Ele diz assim, ó, filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei, ficou bem claro esse texto. Porque tudo que há no mundo, ou que existe no mundo, passa. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Ficou bem claro que Deus ele não divide a sua presença, a sua glória, o seu poder com ninguém. Ele é absoluto. Deus não vai dividir o seu poder com ninguém. Ele é absoluto, ele é único. Ele é soberano sobre todas as nações. Ele é excelso, majestoso. E Paulo fala isso lá na frente. Paulo fala isso lá na frente. Então tá aqui, ó. Apenas um Deus único. A nossa religião, pela lógica, ela tinha que ser e deveria ser uma religião monoteísta. Desculpe aí. O que é uma religião monoteísta? É uma crença num único Deus. A religião ultimamente tem sido politeísta. Vários deuses. Aí fica o seu critério, a sua escolha. Tá? Isso estava acontecendo lá com o povo de Israel. Estavam divididos. Uma hora o povo de Israel era monoteísta, uma hora eles eram politeísta. Uma hora eles eram politeísta, uma hora eles eram monoteísta. Ou seja, ficava dividido entre Deus e Deus, entre Deus e Deus. E Deus falou, peraí, ou essa gente me adora, ou essa gente adora outro. Não tem como. Esse povo, uma hora, está me adorando. Uma outra hora, está adorando outra coisa. Uma hora está me adorando. Uma hora está adorando outra coisa. Deus ficou olhando isso aqui. Infelizmente. E é bem claro, Êxodo 20, verso 1 ou 3, a adoração tem que ser somente a uma pessoa, Deus. O tópico 2, 1, a posição divina. O mundo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração dos deuses. Não. Nenhuma nação proibia. Deus já proíbe. Mas só que infelizmente colocaram uma regra de antiproibição. Colocaram uma regra de antiproibição, passando por cima do maior mandamento que foi escrito. E é por isso que o povo está sofrendo, pagando caro pela desobediência. Infelizmente, a desobediência traz um preço caro
e que muitos, infelizmente, vão continuar sofrendo aí. Era comum prestar culto às divindades do campo, do rio, do sol, da tempestade, e nesse questio os egípcios eram imbatíveis. Eles juravam lealdade aos deuses do amor e das guerras, e se curvavam para adorar os ídolos da forma de homem e animais. Durante 430 anos, os israelitas conviveram nesse contexto religioso e foram influenciados. O problema todo é a tal da influência. A Bíblia diz que nós temos que viver neste mundo sóbrio e vigilante. Nesse mundo. O problema todo é a tal da influência. O que levou aquele povo a se desviar de Deus e ter uma adoração dividida com Deus é a tal da influência. Hoje é a mesma coisa. É a tal da influência que leva as pessoas, muitas das vezes, a abandonar Deus e entrar por outros caminhos, a tomar outros extremos. Deus não força ninguém. A Bíblia diz que não pode ser por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então está aqui. O povo, infelizmente, por conviver no meio de uma nação pagã, eles foram influenciados. Mas aí eu vou lá para a Bíblia Sagrada, para o livro de Daniel, do profeta Daniel, quando aqueles 4 jovens, Mesaque, Abdenego, Misael, Ananias e Azarias e Daniel, foram levados para Babilônia, suas famílias destruídas, sua terra incendiada, boa parte foi levada para lá. Mas eles permaneceram com a adoração monoteísta, que era a adoração ao único Deus. Eles não se curvaram. E fizeram o propósito de não se contaminar. Viver no meio daquele povo, mas não se contaminar. Fizeram o propósito de viver no meio daquela nação, mas não se contaminar. A escolha de conviver no mundo e não se contaminar com as coisas deste mundo é sua. A escolha é sua. Tem um detalhe. Deus não interfere na sua escolha, mas você paga caro por elas. E aqueles 4 moços, 4 rapazes, foram para lá, mudaram seus nomes para nomes pagãos. Daniel, Beltesazar, os outros foi Abdenego, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mudaram o seu RG, mas não mudaram o seu caráter. Mudaram o RG, mas não mudaram o caráter. Não conseguiram mexer na cultura e nem na religião deles. Ei, a escolha para não mudar o seu caráter é sua. Agora, é você que tem que viver nesse mundo aqui e escolher entre o bem e o mal. E esses jovens 4 permaneceram, tá? Prepararam lá a fornalha, que era aquecida 7 vezes mais, todo mundo conhece a passagem, e todos aqueles que não prestassem reverência e homenagem àquela divindade da Babilônia eram lançados na fornalha de fogo ardente. Tocaram, primeiro deram o aviso, depois então tocaram o sino, soaram o sino, para que todos ao ouvir se curvassem. Aqueles 3 jovens. Mas cadê Daniel? Não estava ali. Com certeza estava orando, em algum lugar orando. Todo mundo se curvou e abaixou a cabeça, ajoelhou. Tá? Os 3 jovens permaneceram de pé e não adoraram. Aí alguém avisou o rei, ó, tem 3 jovens aí que não se curvaram, tá? Não dobraram o joelho. Tá. Então avisa eles, vão tocar de novo a trombeta, o sino, tá? E ver se pela segunda vez agora eles dobram. Se eles não dobrar pela segunda vez, infelizmente, pode aquecer lá a fogueira um pouco mais e jogar lá dentro. Tocaram de novo e pela segunda vez eles não se curvaram. O rei se indignou daquilo, mandou chamar aqueles 3 jovens e fizeram o quê? Lançaram eles na fornalha ardente. Tá? E ficaram olhando. Quando eles olharam, mas
Nós lançando 3 jovens na fogueira, mas lá dentro tem um quarto homem, parecido com o filho dos deuses. Nada aconteceu com aqueles 3 jovens. Tiraram eles e mandaram julgar os acusadores lá dentro. Quando chegou na boca da fornalha, foram torrados imediatamente mortos, fulminados. Aqueles jovens permaneceram fiel ao propósito, fiel ao Deus e à religião que serviram. Não se curvaram. Tá? A parte 2 vai falar sobre respeite a minha presença, ou seja, Deus quer que nós respeitamos a sua presença. Infelizmente, hoje há um grande desrespeito à presença de Deus. O primeiro lugar que nós desrespeitamos Deus é na sua casa, na hora da adoração. Há muita conversa, há muito oba-oba, há muita falação, há muito andamento. Na hora da mensagem, a pessoa não respeita, as pessoas não respeitam a casa de Deus. Hoje, chegam dentro da igreja com o celular alto, tocando, fazendo barulho, comendo pipoca dentro da igreja, comendo bolo dentro da igreja na hora do culto, né? Depois do culto não, na hora do culto. Tá pregando a palavra, a pessoa está lá comendo, fazendo barulho. Isso é uma falta de respeito muito grande. Olha, nós estamos vivendo na época da graça. Se fosse lá atrás, esse povo já tinha sido fulminado há muito tempo. É um desrespeito à presença de Deus. As pessoas não têm reverência à pessoa de Deus. Trata Deus como se fosse um ser humano qualquer. Mas quem brinca com Deus, uma hora o caldo vai entornar. E não está longe disso acontecer. Então tá aqui, respeito. O 2, 3, jamais quebre o mandamento. Se o povo lá, eles eram fiel ao juramento e não quebravam, infelizmente nós infelizmente quebramos o mandamento, quebramos o juramento, e muita gente está quebrando o juramento que faz e não é fiel àquilo que fala. Tá? É o resumo. A última parte, que é o terceiro objetivo, tá? Vai falar exatamente, só mostrar que Deus exigia fidelidade do seu povo. Então a parte 3 e última diz que Deus exige o que do seu povo? Fidelidade. Mas fidelidade a quem? Primeiro a Ele. Depois, nos compromissos que você fez com as pessoas, a sua família, a sua igreja, onde você estiver. Fidelidade é o que Deus exige. Somente Deus deve ser adorado. Quando fala somente Deus, o preâmbulo 3, significa que eu não devo adorar mais ninguém. Volto a dizer, tudo aquilo que eu adoro além de Deus é idolatria. Se eu pegar essa caneca aqui, e colocar toda a minha reverência sobre ela, é uma idolatria ou não? Então tá aí, bem claro para você entender. Tá? Deus não quer. O 3.1, ter foco. Precisamos focar a nossa fidelidade em Deus. Ter foco. Muitas pessoas boas e promissoras que conhecemos, geralmente, não passa da promessa à realização. A resposta é simples. Lhes faltou foco e perseverança. É por isso que muita gente continua no mesmo estágio. Ele nunca vai mudar, porque não tem foco, objetivo e não tem perseverança, insistência. Não tem. Tá? Estou resumindo. O 3.2, escolher apenas um caminho. Alguém se aproximou de Jesus um dia e falou: mestre, são poucos os que se salvam? E Jesus falou assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à salvação. E muitos estão entrando pelo caminho da perdição. Escolher apenas um caminho. Hoje a pessoa vive no meio da encruzilhada. Não sabe se vai para lá, não sabe se vai para cá. Uma hora vai para lá, daqui a pouco fica em dúvida, vacila. Ou você vai para lá, fala, não, eu vou para cá. Aí fica assim, vai para lá, vai para cá. Muitas pessoas assim, indecisas, até mesmo dentro da casa do Senhor. Tá? Mas que Deus tenha misericórdia. E a última parte, 3.3, amando com todas as forças. Amar quem? Amar Deus. Com todas as suas forças, com toda a tua alma,
com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todo o teu temor. Ame a Deus, sempre. Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, com a alma e com o pensamento. Ou seja, amar a Deus completo, amar a Deus inteiro, amar a Deus não dividido. Pronto, final. Acabou a história. Tá? Deus espera que o adoremos como uma expressão de reverência e ação de graça, mas Ele também espera que sejamos obedientes a Ele, pois o amor de Deus, segundo as Escrituras, se expressa também em ações de justiça de uns para com os outros, mostrando amor e compaixão pelos outros. Amém? Essa foi a lição de número 2. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus, graça e paz.